Olá, meus irmãos, seja sobre todos nós a paz do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser gratos a Ele por esta nova chance que Ele nos dá e que bom poder estar aqui para juntos pensarmos sobre a Palavra de Deus. Note que essa é uma tarefa que nunca terminamos. A cada dia, e aqui lembrando a cada semana, nós paramos as nossas atividades para nos voltarmos a algum tema da palavra. E note que quanto mais nós nos devotamos a esse assunto que é buscar conhecimento da palavra, sempre nós nos deparamos com surpresas. Não importa quanto tempo nós estejamos no caminho, o fato é que se menos tempo, se médio tempo ou se grande período de tempo, sempre nós temos a palavra nos surpreendendo. Daí a nossa busca por estes sábados em voltar o nosso pensar para uma afirmação feita pelo Senhor Jesus. E notem que quanto uma única afirmação, uma única frase dita por Jesus, quanto nós temos a refletir, a pensar, a aprender. E nesta oportunidade nós vamos abordar o assunto que nós estaremos conversando sobre ele juntos agora, no próximo sábado, o dia 16 de setembro de 2023. E como tema para a nossa reflexão, a santificação do nome de Deus no preparo para a adoração. Veja que nós estamos ou estaremos a falar não propriamente na adoração, mas no preparo para que ela aconteça. Aquilo que vem antes. Como já falamos em oportunidades outras, o culto coletivo, o ajuntamento que nós realizamos para prestar culto é um ato de finalização, na verdade. Porque sempre que terminamos um momento de adoração conjunta, quando nos reunimos em determinado lugar, ao sairmos daquele determinado lugar, nós já saímos com a nossa mente voltada para o ajuntamento futuro, para o próximo ajuntamento. Daí a questão do preparo. Nunca chegamos assim, nunca devemos, pelo menos, chegar sem o devido pensar sobre o momento da adoração. O nosso texto base é Jeremias no capítulo 48 e o verso que nós tomamos é o verso 10. Talvez para alguns não tão conhecido, para outros mais, e talvez para uma grande parte das pessoas que conhecem o texto, talvez a sua compreensão para na primeira parte do texto. Mas nós temos duas frases bem construídas e bem acabadas. Só que a segunda frase, ela está ligada à primeira. A primeira frase fala sobre fazer a obra do Senhor. E há uma maldição para aqueles que fazem a obra do Senhor sem o devido preparo. Na versão que estamos usando diz
maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. E há versões que vai dizer maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Qualquer um dos termos está envolvido numa mesma implicância. Fez fazer a obra do Senhor sem o devido preparo. Só que a segunda parte é que impressiona, porque a primeira é até um pouco óbvia, né? Se nós estamos falando de adoração de um Deus excelente, majestoso, nada menos da nossa parte pensar em fazer da melhor forma possível. E o fazer da melhor forma possível não é simplesmente no aspecto estético da adoração, da apresentação, do ambiente, do local e da nossa própria pessoa, mas é também a questão relacionada com aquilo que nós oferecemos a Deus, o nosso sentimento, a nossa condição íntima como adorador. Porque Deus não se deixa impressionar com a aparência das coisas. É preciso que o íntimo esteja em consonância com aquilo que é aparente. Mas a segunda parte do texto, do verso 10 de Jeremias capítulo 48, diz assim: e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Para explicar aqui rapidamente, porque não é o escopo do nosso assunto, mas nós estamos utilizando o texto só para enfatizar a importância que é a responsabilidade que se assume quando alguém assume a condição de adorador, de fazer a obra de Deus, tanto no que tange ao trabalho que se faz entre as pessoas, na comunidade, na igreja, na congregação, quanto à execução daquilo que Deus nos manda executar, a forma como Ele pede para que a gente realize. Nesse caso aqui, Deus está falando, revelando através do profeta Jeremias uma profecia contra Moabe. O Moabe foi o filho de Ló, num ato incestuoso da sua filha, que abebedou o pai, porque quando eles saíram de Sodoma, e ela manteve contato com o pai, e dessa relação lhe nasceu um filho que ela colocou o nome de Moabe. E Moabe se fortificou, cresceu e se tornou um povo. E se tornou um povo, inclusive, que esteve perturbando Israel desde quando eles saíram do Egito. Ao entrar ali na terra de Canaã, Moabe foi um dos povos que enfrentou o Israel e lhe deu muito trabalho. Nesse momento, foi mais uma das vezes em que Moabe foi severamente castigado pelo seu ato de perseguição, de ataque ao povo de Deus. Aqui, a palavra é para o rei da Babilônia, que haveria de invadir o território de Moabe e exterminar com aquele povo naquele momento. E Deus está dizendo, olha, então é o seguinte, a Babilônia deveria destruir por inteiro o povo de Moabe. E está dizendo assim: Babilônia, você será maldita se você poupar os moabitas. Não é? Então, a primeira parte fala, olha, é preciso fazer com capricho, com inteireza, de acordo com o pedido de Deus. Então, adorar a Deus não é uma coisa qualquer. E às vezes você pode ouvir isso e ficar um pouco assustada, mas nós já falamos isso. Irmãos, nós servimos a um Deus que é o nosso Senhor. E Ele tem a sua metodologia, o seu trabalho, que por vezes
nos causa espanto por causa da nossa falsa, e eu digo falsa não com a intenção de ser falsa, mas a nossa maneira. O pecado, por um lado, nos quer posar de bonzinhos, de agradáveis, mas no fundo nós somos maus. E Deus não. A severidade de Deus às vezes nos assusta, porque nós somos passivos em relação à maldade, e nós cumprimos a sentença, mas devagar. O próprio Ló lá atrás, quando Deus fala com ele para se deixar Sodoma, e o anjo vem e aperta com Ló para que ele saísse da cidade com a sua família, e foi de uma maneira que Ló reagiu, disse: Senhor, assim não, calma. Mas o anjo insistiu e ele deixou Sodoma. Pois bem, mas vamos então voltar aqui para o nosso assunto, para o nosso tema. O que nós fazemos em nome do Senhor ou para o Senhor, qualquer que seja a obra que nós dispusermos a fazer, ainda que seja para a limpeza da casa do Senhor, ainda que seja para afastar de nós o pecador inconfesso, o pecador que não admite o seu pecado e não se retrata diante de Deus no seu pecado, insiste em seu pecado, se nós não o tratarmos de acordo com a sua própria rebelião, o nosso trabalho será relaxadamente e Deus não vai aceitar. Por isso que Paulo, numa determinada ocasião, ele escreveu à igreja de Corinto sobre um rapaz, um moço, que ele era demais petulante, atrevido e rebelde. E os irmãos já tinham feito de tudo e não conseguiam demover o moço das suas atitudes erradas. Paulo escreve e diz assim: entrega-o a Satanás, deixa ele na sua rebeldia, já que ele não quer se converter. É maldito aquele que não obedecer ao mandado do Senhor, inclusive para preservar a fé, a vida, a crença, o temor dos demais que estão ao nosso redor. Muito bem, a santificação do nome de Deus no preparo para nossa adoração. Na introdução, a gente vai dizer que já abordamos em reflexões anteriores, dizendo que a adoração pode ser definida como o ato de honrar e amar a Deus de forma altruísta, sem interesse subjacente. Nós vamos adorar a Deus apenas pela nossa vocação, pelo nosso interesse, queremos agradar ao nosso Senhor. Não é barganha, não é por troca, não é fazer, é como nós cantamos, não é adorar pelo que Ele faz, é adorá-lo pelo que Ele é. Nós também já vimos que o ato de adoração envolve nosso íntimo total. O eu, o mais íntimo dos nossos sentimentos. Cada um de nós. Por outro lado, quando adoramos, damos louvor, reverenciamos e agradecemos à divindade, ao Deus a quem servimos, o Deus da Bíblia. Falando sobre isso, o estudioso A.W. Pink, em sua exposição sobre o Evangelho de João, disse: na adoração, o coração redimido, presta atenção, ocupado com Deus, expressa-se em adoração e ação de graças. Entendeu? Na adoração, só o coração redimido e só o coração totalmente ocupado com Deus é que expressa adoração que agrada a Deus e a sua manifestação em ação de graças. Devemos notar que, para a manifestação dessa intensidade, necessário que o adorador se prepare, e bem, para esse serviço. Irmãos, adorar não é pouca coisa. E o Deus a quem nós adoramos, Ele é tremendo. Ele não é assustador. Ele é benfeitor, mas ele é tremendo.
ele não transige. Ao culpado, diz a sua palavra, ao culpado ele não tem por inocente. Se nós sabemos como devemos adorá-lo, por que não fazê-lo? Ele quer que nós o adoremos, mas do jeito dele, já falamos sobre isso. Mas houve um tempo no qual os sacerdotes de Judá se achavam prestando adoração a Deus sem a reverência devida e sem o necessário preparo. O Senhor os repreendeu severamente. O profeta Malaquias, no capítulo 1, olha o que o profeta, na inspiração, ele vai escrever contra os sacerdotes, os intermediários do povo diante de Deus. O filho honrará o pai, e o servo honrará o seu senhor. E aí ele faz uma pergunta. Primeiro ele faz uma afirmação: o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Isso é fato, ok. E nesse caso, o Senhor Deus diz: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Falando aos sacerdotes. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou o dono, por que você não me teme? E ele fala isso aos sacerdotes. E ele diz assim: vocês que desprezais o meu nome dizem, em que desprezamos o teu nome? Nós não estamos entendendo como que dissesse isso. E aí Deus indaga deles, fazendo uma acusação. Oferecereis, aliás, leio melhor, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Tratava de qualquer maneira. E ele faz aqui uma comparação. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. Quer dizer, eles traziam os animais mais fracos, os animais mais já condenados, sem valor comercial nenhum e nem para consumo. E quando ofereis o coxo ou o doente, vocês não faz mal, quer dizer, era uma ironia da parte de Deus para os sacerdotes. Vocês trazem o doente, o aleijado, aquele que está cego, etc. E vocês, mas dizem: mas o que nisso está errado? E aí o Senhor os confronta dizendo: apresenta o que vocês trazem para mim, apresenta ao teu príncipe. Ele vai se agradar de você se você levar para ele um animal cego, um animal doente, um animal aleijado? Ou aceitará a tua pessoa, ele vai se agradar de você? Então, Deus confronta os sacerdotes de Judá dizendo: olha isso, vocês precisam ter zelo. Quando vocês se apresentam para adoração, não basta adorar. Adoração eu quero receber de vocês. Adoração é o que eu busco da vossa parte. Mas eu instruí vocês como fazer isso, tanto que eu quero ser adorado, mas para vocês não correrem risco de fazer as coisas sem instrução, eu dei instrução. Mas vocês abandonaram. Não é? Então, é preciso tomar cuidado com o nosso culto que nós apresentamos a Deus. Na sequência aí, a reflexão 1, a gente sugere que a gente faça uma reflexão, mas depois de ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versos 15, 16 e 17. Olha o que está escrito. E vieram a Jerusalém os discípulos acompanhados do Senhor Jesus. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Presta atenção nesse detalhe. Jesus expulsou aos que vendiam e também expulsou os que compravam. E ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
e não consentia que ninguém levasse para dentro do templo um vaso com as iguarias, com as oferendas que eles queriam apresentar. E no verso 17, ele os ensinava. Ele aproveitou o momento para instruir aqueles homens. Vocês nunca leram o que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Muito bem, com base nessa passagem, a gente sugere para a gente refletir no seguinte: geralmente nós focamos a revolta de Jesus na atitude que resultou na expulsão dos compradores e vendedores. A gente reputa como atitude desonesta por parte dos que vendiam no templo. E muitos têm se comentado sobre isso, e certamente não era mesmo honesta atitude. Parece de bom alvitre entender isso, que os vendedores não estavam agindo como deveriam agir, considerando o que eles estavam vendendo, inclusive para qual finalidade. Entretanto, o ocorrido merece nossa atenção um pouco mais em observação. Primeiro, devemos pensar que Marcos diz que Jesus repreendeu e expulsou do templo tanto os que vendiam quanto os que compravam. É o que está lá no verso 15 do capítulo 11. Logo, o problema não deveria ser unicamente o preço praticado ou a forma do comércio ali estabelecido. Porque Jesus expulsou os dois, vendedor e comprador, ambos. Por outro lado, Jesus não condenou o comércio ali realizado. Talvez porque tinha o conhecimento da administração do templo. Aquilo era possível que acontecesse ali. E por outra, os adoradores que vinham de longa distância, eles só traziam dinheiro para comprar os animais. Era assim que acontecia. Quando os adoradores vinham de longe, eles vinham sacrificar 3 vezes por ano. Todo homem acima de 20 anos e até os 50 tinha a obrigação de ir a Jerusalém para adorar. E os que vinham de mais longe, naturalmente que não dava para trazer os seus animais para oferecer em sacrifício. Portanto, eles tinham a alternativa de poder trazer o dinheiro e comprar ali o animal. Ora, se eles iam comprar, tinha que ter alguém para vender. Não é verdade? É o que a gente lê lá no livro do Deuteronômio, capítulo 14, versos 24 e 25, diz assim, olha só: e quando o caminho te for tão comprido que não os possa levar, quer dizer, que não dá para levar os animais, as suas oferendas, os seus dízimos que eles levavam em espécie, em animais, por longe que te seja o lugar que escolher o Senhor, quer dizer, porque eles moravam distante de Jerusalém. Quando o Senhor teu Deus estiver abençoado e você quer lá levar oferta, mas é longe, não dá para carregar, não dá para levar o animal, então vende o animal ou o mantimento e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E chegando lá, eles iriam comprar. Então, a questão de comprar ali e vender não era o maior problema. Nós devemos pensar também que Jesus chama o templo de casa de oração e os adoradores de ladrões. Ora, e ele não fala que salteadores eram só os vendedores. Ele está falando do pessoal que realizava o comércio. Se eles eram ladrões do templo, o que será que eles estavam roubando? Veja que nós estamos a falar, refletindo sobre o preparo para a adoração. Vamos ver como é que deveria ser. Uma passada rápida, Levítico capítulo 22,
versos 17 ao 24, assim, rapidamente, vamos ver como é que eles deviam se preparar para levar as suas ofertas, para levar os animais que eles deveriam oferecer em sacrifício a Deus. A partir do verso 22 do livro do Levítico, olha a instrução que o Senhor dava a eles. O cego, quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer como oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Inclusive, tinha uma certa classificação, alguns animais, até como oferta, poderia ser apresentada, mas como voto, eles não poderia ser aceito por Deus. Então havia toda uma antecipação. Quando os animais eram oferecidos, esses animais oferecidos ali em holocausto, em oferta de gratidão e tudo mais, falando de animais, porque o que eles estavam aqui comercializando, e esses animais, eles deviam ser separados antes. Lembra, há poucos dias nós falamos sobre a Páscoa, por exemplo, e a Páscoa era realizada no dia 14 do mês, mas o animal devia ser separado já no dia 10, 4 dias antes, e esse animal devia ser mantido em lugar asseado, limpo, bem cuidado, bem tratado. Esse animal devia ser perfeito, uma estrutura óssea boa, uma compleição bonita. Devia ter todo um cuidado. Só que lá no templo, Jesus encontrou falta de cuidado por parte dos vendedores, certamente, e falta de atenção, de zelo por parte dos compradores, que compravam para oferecer em oferta ao Senhor, às vezes animal que não era apropriado para oferecer em oferta ao Senhor. Então, por isso Jesus expulsou tantos que vendiam quantos que compravam, e Jesus os chama de ladrões do templo, ou ladrões da graça de Deus, ladrões da glória de Deus. É isso que a gente vai perceber aí na sequência 1, que a gente retoma aí, ou mantém o foco nesse aspecto abordado aqui na reflexão 1. E a gente vai dizer que nessa abordagem aí da reflexão 1, nós podemos chegar a uma conclusão. Se tanto vendedores quanto compradores no templo foram expulsos, reprovados por Jesus, a conclusão lógica é que ambos, vendedores e compradores, estavam falhando em algum requisito exigido por parte do adorador. Ambos estavam no templo. Ambos deveriam manter postura de adoradores preparados para isso. O que parece bem claro é que aqueles adoradores judeus estavam comparecendo para adorar, mas sem o cuidado, o preparo devido na separação dos animais, que eles iriam logo a seguir entregar ao sacerdote para oferecer ao Senhor como consagração pessoal da parte deles. Daí o fato de Jesus chamá-los de ladrões do templo, ou eles eram adoradores sem preparo. E o objeto roubado, se eles eram ladrões, o objeto roubado era nada menos do que a glória de Deus. O adorador que não se prepara, ele rouba a majestade, a glória, a honra devida ao Deus a quem ele dirige a sua adoração. Pelo profeta Amós, no capítulo 5,
versos 22 e 23, diz assim: e ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, isso para o adorador não preparado, não me agradarei delas, das ofertas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. E ele reclama da questão do louvor, por exemplo. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Com essas considerações, penso ficar bem claro para cada um de nós que o adorador só deve comparecer para adorar devidamente preparado. Penso que está fartamente demonstrado isso. Dos textos que nós citamos, que nós lemos, como nós não oferecemos sacrifícios de animais, como a gente não oferece cereais, como faziam os israelitas, tudo aquilo apontando para o Messias que havia de vir, tal. Como o Messias já veio, nós não praticamos mais aquilo. Então, quando nós falamos sobre esses procedimentos deles, essas oferendas que eles traziam, até talvez para alguns de nós pode até soar meio estranho, meio esquisito, ou no mínimo que a gente possa não entender muito bem o que eles faziam. O importante é que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles tinham todas as medidas, todos os parâmetros, todas as instruções, todas as orientações. Eles sabiam todas as fórmulas e as formas como cada oferta deveria ser preparada para apresentar. Se a oferta não fosse preparada adequadamente, o adorador era rejeitado. Não é? Isso nós já vimos, e a gente vai ver aí na sequência 2, logo depois. Então, aqueles adoradores sabiam o que fazer. Se fosse para a gente levar fazer um culto, organizar um culto da mesma forma como eles realizavam, certamente nós vamos falhar em muitas coisas, porque aquilo não foi orientado diretamente a nós depois. Mas naquele tempo eles tinham todas as medidas, como já falamos. E na reflexão 2 a gente vai dizer que é possível medir o grau de intensidade da nossa adoração. A gente pergunta, é possível? Sim, é possível. E um certo autor deu um indicativo que pode auxiliar-nos na percepção da profundidade da nossa adoração, que é assim: quando você vai ao culto para adorar, como é que você sente que a sua adoração foi boa, ela resultou em benefício para você? E esse autor escreveu dizendo o seguinte: para saber o quanto nos preparamos para a adoração que prestamos para cada culto, o resultado do culto vai depender do nosso preparo. E para saber quanto nós estamos preparados para aquele culto, basta sentir o quanto saímos desse culto preparados para servir. Irmãos, cada momento de adoração, nós devemos sair do culto animado, dispostos. E então essa é a medida. Jesus falou assim, João capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha só, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Entenderam? Então penso que esse autor ele estava certo quando ele deu esse parâmetro para a gente analisar. O culto foi produtivo para minha alma? Se sim, é porque o meu preparo Deus aceitou. E se o culto foi produtivo para minha alma, eu saio desse culto desejoso de servir, fazer alguma coisa
empenhar-me pelo trabalho do reino, não é? E na sequência 2 a gente volta ao que nós chegamos a abordar na sequência 1, que diferentemente do culto oferecido aos deuses, aos ídolos, o culto ao Deus da Bíblia é oferecido a partir de padrões requeridos pelo próprio Deus. Desde os filhos de Adão, encontramos homens oferecendo o culto a Deus, e desde os primeiros adoradores, o preparo prévio tem sido a marca do adorador fiel. E aí a gente remete você lá para Gênesis 4, a adoração de Abel e Caim. Deus rejeitou, nós já falamos isso por diversas vezes, e é a nossa convicção. É o texto que dá esse indicativo para nós. Antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou o ofertante. Antes de Jesus rejeitar a oferta do templo, ele rejeitou os ofertantes também, expulsou eles de lá. É preciso que a gente ofereça a Deus com preparo, com jeito, do jeito que Deus quer. E por fim, na reflexão 3, para servir a Deus, é preciso saber mais e mais sobre Deus. Para servir as pessoas, é preciso saber mais e mais sobre as pessoas. Em Lucas 18, que a gente cita aí, leia lá, capítulo 18, verso 1 a 6. Aquele juiz que não respeitava a Deus e não temia a Deus e nem respeitava os homens. Então é isso. Para servir a Deus é preciso conhecer mais e mais de Deus. Assim como para a gente trabalhar com as pessoas e ser úteis a elas, é preciso conhecer mais e mais as pessoas. Você e eu conhecemos o Deus a quem nós adoramos? Se conhecêssemos bem, nós jamais incorreríamos no ato falho de prestar-lhe um culto sem o preparo. E se nós nos preparamos adequadamente para lhe prestar culto, a cada vez que saímos desse culto, nós saímos com o desejo de melhor desempenhar a sua obra, porque ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, qualquer que seja a área e qualquer que seja a direção. Deus nos abençoe e nos faça compreender que nós adoramos a um Deus que quer ser adorado, mas quer ser adorado do jeito dele. Ele nos abençoe. Amém.